Bunny Girl Senpai, um anime de 2018. Tudo começa quando o protagonista acorda. Ele estava se lembrando de uma garota, mas parecia que não sabia direito quem ela era. Quando ele se levanta, ele começa a ler as suas anotações, e lá estava escrito sobre o dia em que ele conheceu uma garota coelhinha. Nas mesmas anotações, dizia que tudo que estava lá era verdade, e que ele deveria acreditar, mas mesmo assim, parecia que ele não recordava direito. Então, a cena corta com o protagonista em uma biblioteca, e lá nós vemos uma garota vestindo uma roupa sexy de coelhinha. A garota andava por lá, mas parecia que ninguém conseguia ver ela. Ela tenta chamar a atenção das pessoas de todas as formas possíveis, mas parecia que ela era invisível por algum motivo. Mesmo ninguém conseguindo ver ela, o protagonista queria ver a garota, e de início acha a situação muito estranha. A garota percebe que ele conseguia ver ela e fica muito surpresa. Ele na verdade sabia quem ela era. O nome dele é Sakuta, do segundo ano. O Sakuta se apresenta para a garota coelhinha e ela diz que o seu nome é Sakurajima Mai. Mas ele já a conhece, pois segundo ele, a Mai é famosa. E ela diz pro Sakuta esquecer o que viu e não se envolver mais com ela. De manhã, lembrando da situação, ele acorda com a sua irmã caída, dormindo do lado dele. E ela parecia não querer soltar o Sakuta de jeito nenhum, e ficava abraçando ele. O Sakuta tenta se levantar e diz para sua irmã que ela já estava na idade de parar de ficar debaixo das cobertas dele. Mas a Kaeda o interrompe achando que era porque ele acordava excitado de manhã, criando uma situação constrangedora. No trem, a caminho da escola, o Sakuta pergunta para seu amigo Kunimi se ele gosta de garotas vestidas de coelhinha, e ele responde que ama. Então ele pergunta hipoteticamente pro Kunimi o que ele faria se encontrasse uma garota muito atraente na biblioteca vestida de coelhinha, e o seu amigo responde que continuaria olhando para ela. Já na escola, o Sakuta observa a Mai caminhando na sua frente, dessa vez vestindo apenas o uniforme normal da escola. Ele pergunta para o seu amigo se ele conseguia ver ela, e ele responde que, obviamente, sim. A Mai era uma celebridade e tinha feito uma pausa na carreira dela. Nisso, ela começou a estudar na mesma escola que eles. Os dois estavam conversando sobre isso, e o Kunimi já achava que o Sakuta estava apaixonado por ela, mas não era bem isso. É que ele estava pensando bastante no fato dela nunca estar junto de ninguém na escola, e que sempre estava sozinha. No meio da conversa, uma garota chamada Kamisato se aproxima e agarra o braço do Kunimi. Ela era a namorada dele e por algum motivo, ela olha para o Sakuta muito irritada. Na sala de aula, o Sakuta ainda estava lembrando da conversa com seu amigo. E a Mai, por conta da carreira, começou a frequentar a escola apenas na metade do primeiro ano. E por algum motivo, mesmo sendo tão famosa e sendo uma celebridade, vivia completamente isolada. O Sakuta pensa consigo mesmo que se você se destaca demais na escola, as pessoas te taxam de irritante ou exibido. E por conta disso, ninguém ousou se aproximar da Mei, pelo simples fato de não quererem chamar muito a atenção, e muito menos serem isolados. Enquanto Sakuta estava perdido nos seus pensamentos, a namorada do seu amigo, que se chama Kamisato, se aproxima dele, dizendo que queria conversar com ele. Ela é direta e começa dizendo pro Sakuta não conversar mais com o namorado dela, pois segundo ela, já que ele não tinha uma boa fama na escola, a popularidade do Kunimi iria cair. Porém, o Sakuta claramente não estava nem aí pro que ela estava dizendo, e ainda provoca perguntando se o motivo dela estar tão irritada era porque ela estava menstruada. E com isso, ela fica envergonhada e se irrita ainda mais. Então nós vemos o Sakuta indo embora pegar o trem para ir para casa. E nisso, ele percebeu duas pessoas que estavam tentando tirar uma foto da Mai. E nesse momento, ele se intromete ali e fica na frente dela para impedir que tirassem a foto. Os dois acabam indo embora, e a Mai agradece ao Sakuta pelo que ele fez por ela. E ele fica surpreso, pois ele já estava esperando levar uma bronca dela por ter se intrometido. E a Mai diz que já está acostumada com esse tipo de coisa, mas o Sakuta diz que mesmo ela estando acostumada, não deixaria de continuar se desgastando com esse tipo de situação. O telefone da Mai começa a tocar, era a empresária dela, mas ela se recusa a atender. Os dois entram no trem e seguem o caminho juntos. E enquanto isso, o Sakuta perguntou pra ela o que aconteceu na biblioteca. E ele já começa dizendo que era impossível esquecer da fantasia da coelhinha, já que era sexy demais. E obviamente ela fica constrangida. E um pouco depois, a Mai menciona que sabe o que falam dele, sobre um acidente violento,
no qual aparentemente ele acabou mandando 3 colegas da antiga escola para o hospital. Por um acaso ela encontrou essas informações na internet e ele nem sabia que escreveram isso lá também, já que ele não tinha um celular. A Mai não entende o motivo e ele diz que simplesmente jogou o dele no mar. Ela pergunta para ele se ele tem amigos e ele diz ter 2 amigos e que para ele já era o suficiente. O Sakuta pergunta pra Mai o que ela achava sobre esse boato do hospital e ela deixa entender que obviamente não acreditava nessa história e ainda diz pra ele que ele deveria se defender, já que não tinha feito nada disso, mas ele acha que é perca de tempo brigar contra isso. Enquanto eles conversam, a Mai começa a encarar um cartaz de uma novela. E o Sakuta percebeu e ignorou isso. E ele começa a perguntar sobre essa situação no dia seguinte, na biblioteca. E então a Mai começa a contar a sua história como atriz. Ela começou a sua carreira aos 6 anos de idade, atuando no papel principal de uma novela matinal. A Mai se tornou tão famosa ao ponto de todos saberem quem ela era. Em todos os lugares que ela ia, todos reconheciam. Ela começou a se cansar disso, ao ponto de desejar ir para um mundo onde ninguém soubesse quem ela era. E um dia, durante um feriado, ela foi passear sozinha num aquário e começou a notar que ninguém estava reconhecendo ela, como sempre acontecia. Mas não só isso, as pessoas agiam como se a Mai fosse invisível. Ela confirmou isso no momento em que, num café, no caminho de casa, ela tentou chamar alguém para atendê-la e agiam como se ela nem estivesse lá, e com qualquer outra pessoa isso não acontecia. Porém, quando ela voltou para Fujisawa, tudo isso voltou ao normal, e desde então, ela começou a investigar a situação em diferentes lugares. Esse é o motivo da roupa de coelhinha que ela estava usando na biblioteca, e já na saída da estação, ela para comprar um doce, mas aquela situação se repete, e a atendente age como se a Mei simplesmente não estivesse ali, mas quando o Sakuta chega, ela o atende normalmente. O Sakuta percebeu que aquela situação só podia ser o resultado da síndrome da adolescência. Ele explica que são fenômenos estranhos, tais como ouvir o pensamento de outras pessoas, ver o futuro das pessoas ou até mesmo trocar de corpo com alguém. Situações como essas são chamadas de síndrome da adolescência e podem ser concretizadas de diversas maneiras. Pode-se dizer que é uma representação física do que a pessoa está passando mentalmente. Os dois chegam no prédio do Sakuta e ele a convida para entrar, pois gostaria de mostrar algo para ela. Lá, eles vão até o quarto dele e inesperadamente ele começa a tirar a camisa. A Mai já fica envergonhada, chamando ele de tarado, mas quando ele tira completamente, ela observa uma cicatriz enorme no peito do Sakuta. A Mai então pergunta se ela poderia tocar, e no meio disso, ele brinca com ela e começa a fazer gemidos estranhos enquanto ela toca nele. O Sakuta começa a explicar como ele conseguiu a cicatriz. Ele mostra uma foto da sua irmã mais nova, a Kaeda, estava toda machucada, e ele diz que ela não foi atacada nem nada, e que na verdade aquilo foi resultado de um cyberbullying. Uma colega de sala começou a mandar insultos para ela por mensagem e um dia, de repente, vários arranhões começaram a aparecer no seu corpo, como se ela estivesse sendo machucada de verdade. E depois dessa situação, ele acordou coberto de sangue e foi levado ao hospital. E essa, na verdade, era a verdadeira história por trás dos boatos sobre ele. A sua irmã abre a porta do quarto e se assusta, já que não sabia que ele estava lá com alguém. Ela já começou a pensar coisas erradas, mas ele explica que não era nada disso e apresenta a Mai pra ela. A Kaeda tenta se apresentar, mas ela fala baixinho, já que é muito tímida com pessoas novas. A Mai percebe que a irmã do Sakuta não sabia quem ela era, e ele diz que ela não era de ficar assistindo TV e que ficar longe da internet ajudou a aliviar esses sintomas. O Sakuta explica que o que está acontecendo com a Mai pode estar relacionado com o fato dela agir na escola como se estivesse sumindo. Ele também menciona que ela aparenta estar com vontade de atuar, mas a Mai fica irritada com isso. Ela manda ele não se intrometer na sua vida e vai embora. Desde então, a Mai não apareceu mais na escola, e no trabalho, enquanto o Sakuta conversava sobre isso com o Kunimi, uma apresentadora de TV veio atrás dele. Aparentemente, ela sempre ficava indo atrás do Sakuta para saber mais sobre o boato do incidente, mas ele sempre evitava o assunto. Ele aproveita a situação e pergunta pra ela se ela sabia o motivo da Mai ter dado uma pausa na carreira dela, e ela deixa entender que sabia de várias coisas. E o Sakura vai atrás de uma garota que se chama Futaba, e começa a perguntar pra ela se ela achava possível uma pessoa simplesmente ficar invisível, e ela disse se ele estava falando sobre a tal síndrome, e ela não acreditava.
Ele diz saber disso e por isso ele foi atrás dela para conseguir, quem sabe, uma outra explicação. Então ela menciona a teoria do gato Schrödinger. Agora, voltando para casa e tentando pensar sobre tudo isso, ele conclui que a Mai existiu enquanto estava no mundo artístico, onde todos a viam. Ele percebe que as pessoas não apenas não a enxergavam, e sim que na verdade é como se a sua existência fosse apagada. Quando ele entende isso, ele corre para a entrada da sua casa, onde a Mai estava à sua espera. Nessas 2 semanas, cada vez mais as pessoas deixavam de ver ela, e ela nem conseguia ao menos fazer compras, e estava faminta. O Sakuta oferece um pão doce para ela comer, e toda essa história estava escrita nas suas anotações. A história de como Sakuta conheceu a Mai e dizia para ele se lembrar, mesmo que acabasse se esquecendo. E o primeiro episódio termina aqui. Bunny Girl é um anime recente, muito interessante e, na minha opinião, vale muito a pena assistir. Apesar de ter sido superestimado no lançamento, não deixa de ser um bom anime, possuindo uma nota de 8.2 no My Anime List. Mas e vocês? O que acharam desse primeiro episódio? Deixem a sua opinião nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.